quem fizesse uma campanha de jejum e oração e ele recebesse aquele algo que ele tinha para receber de Deus, ele daria alguma coisa em troca. Então ele disse que quem tivesse a chamada de Deus para gravar um CD, que ele então ia gravar o CD de graça, porque ele tinha na igreja dele um estúdio na igreja dele. Então a mãe dela e ela então fizeram então a campanha e ele recebeu aquele algo de Deus. Mas aí a mãe dela, quando veio me falar, e o Espírito Santo me disse que aquilo era um laço do diabo para destruir o meu casamento. Aí então eu disse para a mãe dela que aquilo era um laço do diabo para destruir o meu casamento. Então ela se levantou contra a minha vida, dizendo que eu estava indo contra o propósito e o chamado de Deus na vida da filha dela. Mas mesmo assim, elas então foram. Mas irmãos, quando ele lançou o propósito no rádio, ele não disse que para elas, não disse para elas e nem para ninguém que para ele gravar o CD, a pessoa tinha que passar para a igreja dele. Mas quando elas chegaram lá, ele então chamou a filha dela lá dentro da sala do escritório da igreja. Aí ele disse que para ele gravar o CD dela, então ela tinha que passar para a igreja dele. Então, como ela tinha o chamado de Deus para gravar o CD, ela então não pensou duas vezes para ela aceitar. Mas naquela época eu já era pastor e eu estava dirigindo uma igreja com 200 membros. Então ela me deixou sozinho naquela igreja com 200 membros e passou a congregar na igreja do pastor. Daí então foi acabando o nosso casamento. Aí eu tive que entregar a igreja, e aí então o diabo armou um laço muito grande, porque ele levantou um homem lá dentro da igreja daquele pastor que começou a perseguir a minha esposa, porque ela carregava ali, porque ela congregava ali, mas todos os dias quando acabava o culto, o pastor levava ela para o estúdio e lá ela gravava 2 hinos por noite. E como ficava tarde, esse homem que o diabo levantou, ele então trazia ela todos os dias. E aí então ela começou a brigar comigo. E então ela começou a tirar a aliança. Então ele, vendo sempre ela sem a aliança, ele então começou a se aproximar muito dela. E ele então começou a perguntar para ela se ela era casada. Então, como ela já estava brigando comigo e arrancando também a aliança, ela disse para ele que ela era solteira, porque ele perguntou para ela, e aí os dois começaram a ficar juntos. Mas antes, em 2009, eu e ela nós fizemos juntos uma inscrição na Coab. E nessa época, em 2009, nós já estávamos separados. Mas como a casa ainda não tinha sido entregue, então ela não conseguiu mais ficar vivendo junto comigo. Então ela começou a me mandar embora e eu sair da casa dela, porque nós dois morávamos juntos na casa da mãe dela e do pai dela. E aí então eu tive que sair, mas infelizmente eu não tinha para onde ir. Então eu tive que ir para fora da casa dela. E aí eu tive
que ir para as ruas, porque não tinha ninguém para me ajudar, porque até o pastor que eu congregava com ele na época não quis me ajudar, porque eu fui atrás dele para pedir ajuda para ele. Então ele disse para mim que não podia me ajudar, porque ele disse que eu não podia ficar nem morar na casa dele. Aí então eu perguntei para ele se eu podia então morar na igreja. Então ele, não achando recursos com aquilo, o pastor, aí então eu fui morar na rua, porque ele não quis deixar eu morar na igreja. Então eu fui morar na rua, porque comecei a pedir ajuda para todos os irmãos que eu conhecia, mas infelizmente nenhum dos irmãos queriam me ajudar. Aí eu fiquei na rua, porque nem os irmãos e nem o meu pastor pôde me ajudar, porque ele era o meu pastor na época, porque quando eu ainda estava casado, no ano de 2003, eu tive que vim morar em Barretos, porque eu comecei a passar uma necessidade financeira, e então em Sertãozinho. E aí então, quando voltei, eu e minha esposa, para Sertãozinho, ele então foi junto conosco, e chegando lá em Sertãozinho, eu então fui até o prefeito da cidade de Sertãozinho e consegui com o prefeito um terreno para ele construir a igreja dele. Então é por isso que eu congregava com ele, e ele era também o meu pastor. E então, na época que eu mais precisei dele, ele não quis me ajudar. E também nessa época ele estava construindo a igreja sede. Então, como ele não quis me ajudar, então sem a ordem dele, eu fui ficar na igreja sede. E chegando lá, eu fiquei ali naquela igreja sede por 10 dias, dormindo no púlpito da igreja. E porque então a igreja estava em construção e não tinha telhado, então eu dormi em cima do púlpito da igreja. E eu então não tomava banho, não comia, nem trocava de roupas. E como a igreja ainda estava em construção, eu bebia então a água do tambor, toda suja de terra e puro barro. E quando não tinha água no tambor, eu bebia a água da chuva, a água de enxurrada. Mas isso era quando chovia. A minha situação era caótica, porque eu fiquei 10 dias nessa igreja sem tomar banho, com uma roupa só. Imagine a minha situação, irmãos, como ficou. Eu fedia carniça ali debaixo de chuva e sol. Ali não vinha ninguém para me ajudar. Mas o pastor, quando soube que eu estava na igreja, morando na igreja, ele foi até lá e me mandou sair dali. Mas quando ele chegou ali, ele pôs a mão no rosto, porque eu fedia muito, irmãos, muito mesmo. Mas ele não teve dó, nem piedade de mim ali, irmãos. Eu então tive que sair dali e ir para as ruas da cidade, e também para as sarjetas, também tendo que me alimentar com resto de comidas do lixo da cidade. Eu nem vou contar tudo o que eu passei nas ruas como mendigo, porque virei um mendigo de rua e fiquei morando na rua por 6 meses, comendo lixo e também lavagem, resto de comida de restaurante, de bares, cantinas, sem tomar banho, fedendo.
E terminando então, irmãos, esta parte de morador de rua, eu quero continuar aqui a parte da macumbaria, do espiritismo e da feitiçaria. E também dentro do quarto Hongkong, dentro também de 4 paredes, só com uma porta, sem janelas, no escuro, não tinha luz para clarear, porque o diabo, o demônio, não consegue ficar na luz, porque ele é trevas. Irmãos, o quarto também não tem banheiro. Eu tinha que fazer as minhas necessidades no chão. Então, quando eu fazia as minhas necessidades, então o diabo, o demônio incorporado em mim, e então me fazia comer as minhas próprias fezes e a urina, e a minha própria urina, e eu fazia na botija de barro, e ele também me fazia beber também a própria urina. E além disto, também tinha ali dentro um altar que na macumbaria se chama congar. E todos os dias ali dentro eu era obrigado a dobrar os meus joelhos no chão e a adorar a Satanás, Lúcifer e Belzebu. Ali eu era um escravo de Satanás, Lúcifer, Belzebu, os 3 demônios mais fortes que tem, e também da hierarquia, e também ali dentro junto com demônios. E também quando o diabo, o demônio me usava e também me controlava a minha vida na área como travesti, transformista, ele me fazia usar. Irmãos, não escandalize no que eu vou te dizer, porque isto é a pura verdade, porque o demônio Pomba Gira, rainha, ele me fazia se vestir como mulher, me fazia vestir vestido, sutiã, calcinha, fio dental e todo tipo de sandálias de salto alto, Luís 1, Luís 2, Luís 3, Luís 4, Luís 5, Luís 6, até chegar ao Luís 15. E aqui eu também, no começo da trajetória da minha vida no espiritismo, como macumbeiro, pai de santo, bruxo e feiticeiro, no começo dos meus trabalhos, eu então abri o meu primeiro terreiro de macumba, que hoje eu chamo de Chiqueiro do Diabo. Abri então ali o meu primeiro chiqueiro de macumbaria, no bairro de Valentina Figueiredo, em Ribeirão Preto. E eu morava então no fundo da casa da minha mãe, e ali então eu consagrei aquele quintal, aquela casa a Satanás, jogando ali sangue de bode, sangue de defunto, osso de defunto, misturado com terra de cemitério. E ali então eu quero te dizer que depois de ter consagrado aquele quintal, que depois de ter sido consagrado também foi totalmente amaldiçoado por Satanás. E aí então comecei os meus primeiros trabalhos. Então Satanás começou a mandar as pessoas ali para pedir para fazer trabalhos. E comecei então destruindo casamentos, destruindo vidas, fechando e levando as empresas à falência, e também costurando boca de sapos com os nomes das pessoas dentro, levando à morte, fazendo também trabalhos com os nomes das pessoas dentro de abóboras, elevando as pessoas ao delírio e também à loucura. Só que, irmãos, eu fazia tudo isto para o diabo, trabalhando para ele, mas eu não tinha paz para viver, porque todos os dias que terminava os trabalhos ali, terminava então os trabalhos, e os demônios, os diabos não deixavam
de me atormentar, porque toda noite eu tinha que pôr 2 litros de pinga de trás da porta do meu quarto, mas também todo dia à meia-noite em ponto o demônio Zé Pilintra, que eu também o chamo de Zé Pilantra, ele descia todo dia à meia-noite em ponto, e ele incorporava na minha vida e incorporava em mim e me fazia beber aqueles 2 litros de pinga que todos os dias eu mesmo colocava ali. E o demônio Zé Pilintra é tão sujo, mas tão sujo, porque ele mora nas fossas e nos bueiros também, e também nos esgotos das ruas da cidade. Se não bastasse o demônio Herê, também o demônio Herê também tomava posse do meu corpo e também incorporava em mim. E para você que não conhece esse demônio, então eu vou te dizer quem é esse demônio. Esse demônio é o que perturba as crianças. Resumindo, demônio de criança, ele todas as vezes que todas as vezes que esse demônio incorporava em mim, ele me colocava sentado com as pernas cruzadas para frente, e eu então, incorporado com este demônio, eu então pedia para minha mãe doces, açúcar e também chupeta. Eu comia muito doces, muito açúcar e também chupava muita chupeta. E quando que esse demônio incorporado, eu pedia para minha mãe me dar açúcar para comer. Então eu, sentado ali com as pernas cruzadas para frente, eu comia uma lata de 5 quilos de açúcar, muito mais se ela me desse, e muito mais se ela me desse, porque para ele, quando mais você dá, muito mais ele come, porque este demônio gosta muito de comer doces e comer também açúcar e chupar chupetas, porque depois que ele comia aqueles 5 quilos de açúcar, ele pedia também uma chupeta, e então ele ficava incorporado em mim a noite inteirinha. E ainda mesmo assim eu continuei ainda abrindo mais terreiros e mais terreiros de macumbaria. Continuei abrindo terreiros e mais terreiros de macumbaria em Ribeirão Preto. Conclusão, enfim, eu, como um adepto de Satanás, abri 35 terreiros de macumbaria. E também, além de abrir esses 35 terreiros, eu também tinha e carregava no meu corpo, no meu pescoço, 45 colar de macumbaria, 45 guias de espiritismo, de espíritos de demônios. Cada bolinhas daquelas de cada colar, de cada guia, tinha uma legião de demônios. Dá para você imaginar quantos demônios eu carregava no meu corpo, porque uma legião tem 6.000 demônios. 6.000 demônios. E naquele tempo eu abri 35 terreiros e 45 guias de macumbaria, e também carregava no meu corpo. Muitos patuás também eu carregava no meu corpo, e tinha também o meu corpo fechado pelos demônios. E como o meu corpo era fechado pelos demônios, e no tempo em que eu era traficante, ladrão, assassino, assaltante de banco e também de carro forte, e quando
os policiais me pegavam, e quando eles conseguiam me pegar, eles me pegavam, e quando eles conseguiam me pegar, então eles me levavam para as matas e também para dentro dos canaviais, e eles então colocavam as armas na minha cabeça, e eles pediam então para que eu me ajoelhasse para eles tirarem a minha vida. Eles não conseguiam, porque o meu corpo estava fechado por demônios, e também com o corpo fechado, os policiais, as polícias me procuravam, mas não conseguiam me achar. Eu me lembro que um dia os policiais fizeram um cerco, fechando todos os quarteirões e também o bairro inteiro para me prenderem. E colocaram as viaturas na porta da minha casa. Fervia de polícia, e aí então, quando a polícia chegava e fechava tudo, então eles entravam dentro da minha casa e revirava tudo, mas não me achavam, porque eu entrava dentro da caixa d'água cheia de água. E quando eu entrava dentro da caixa d'água, eu me lembro que eu ficava somente com o nariz e a boca para o lado de fora e o corpo todo cheio de água dentro da caixa d'água, porque os policiais entravam dentro da minha casa, revirava tudo de cabeça para baixo, e quando eles subiam na laje onde eu estava dentro da caixa d'água, eles colocavam ali a iluminação da lanterna para alumiar ali para ver se me encontrava, mas não conseguiam me encontrar porque eu estava escondido dentro daquela caixa d'água, somente com o nariz e a boca pro lado de fora. Então eles, vendo ali que não conseguia me achar, eles desciam e iam embora. Mas irmãos, agora aqui eu quero dar mais uma parte do testemunho de macumbaria. Porque todo tipo de macumbaria também eu fazia, todo tipo de feitiçaria eu fazia, e também todo tipo de bruxaria eu também fazia. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Quando o versículo do livro relata sobre tudo isto, e sobre tudo o que está nele também escrito, traz também o relato de macumbeiro, pai de santo, bruxo, feiticeiro e ritual de magia negra. Tudo isso está incluso no versículo do livro. E eu também quero te dizer que neste mundo de espiritismo eu prejudiquei muita gente e também maltratei muita gente. Fazia eu também trabalhos colocando os nomes das pessoas dentro da cabeça de defunto, ali abrindo a cabeça dos defuntos e colocando os nomes das pessoas também dentro da cabeça dos defuntos, para também levarem as pessoas à loucura e ao desespero. Muitas pessoas que estão ali internadas em hospitais de loucura, hospitais ali de recuperação de pessoas que tem problemas mentais. É isto que acontece. O diabo usa os macumbeiros, pai de santos, feiticeiros e os bruxos, como ele me usava desta maneira. Então tudo isto eu fazia nas garras e nas mãos de Satanás, colocando os nomes das pessoas dentro da cabeça dos defuntos. Eu mesmo ia lá no cemitério à meia-noite, violava o túmulo do cemitério, arrancava o defunto de lá de dentro, abria a cabeça do defunto com a navalha e colocava o nome das pessoas lá dentro e costurava novamente com linha de nylon. Então tudo isso eu fazia porque, como eu já disse, eu era
instrumento e quadrúpedes de Satanás, cavalo e escravo do diabo. Então eu costurava também, como eu já disse lá atrás, a boca dos sapos, com o nome das pessoas dentro. E soltava o sapo para morrer de fome e também de sede. E conforme o sapo ia secando, as pessoas também iam secando até chegar ao ponto de cair numa cama e morrer. E eu também fazia trabalhos com os nomes das pessoas dentro das espinhas de um defunto. E eu mesmo ia também e violava os túmulos dos cemitérios sempre à meia-noite, ou às 13 horas da manhã, ou mesmo eu mesmo abria o caixão e arrancava o corpo dos defuntos que estava lá, tanto de homens como de mulheres ou de crianças. E eu mesmo abria as costas dos defuntos com uma navalha e colocava os nomes das pessoas dentro das espinhas dos defuntos, porque ali incorporado pelo demônio, pelo diabo, eu rachava o osso da espinha de um defunto e colocava ali o nome das pessoas dentro das espinhas dos defuntos e amarrava com linha de nylon, porque ali eu fazia tudo isso. E os nomes das pessoas, porque não era eu, eram muitos nomes que eu colocava dentro das espinhas dos defuntos, ou de um defunto só, e depois fechava e também costurava com a linha de nylon, como também das bocas dos sapos. E essas pessoas também morriam, e também quando as mulheres que frequentavam o centro espírita, que eu tomava conta, dirigia e também era dono, e quando elas engravidavam, e eu também, quando estava incorporado, eu pedia para as mães, as crianças quando nasciam, para que eu fizesse sacrifícios vivos. Digo vivo porque quando acabava de nascer, eu pegava as crianças recém-nascidas e levava para as matas virgens, fazia os sacrifícios, depois matava as crianças e comia a carne delas, e o osso eu moía e fazia pó com o osso e misturava com a terra de cemitério para jogar nas casas, para amaldiçoar as casas e também jogar nas grandes empresas, para que fechassem ou fosse a falência. E eu também violava túmulos de cemitérios e tirava o defunto de lá de dentro, picava os pedaços da carne do defunto e também tirava as vísceras humanas de dentro do defunto, e também comia, incorporado pelos demônios. E eu cheguei até com muitos demônios a mastigar cacos de vidro, e com tudo isto eu também era um instrumento tão usado nas mãos de Satanás, e usado também porque eu acabava e destruía também com muitos casamentos. E o objetivo do diabo é esse mesmo: roubar, matar e destruir. Por isso é que está escrito no livro de João capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que a tenham vida e a tenham com abundância. E eu, por ter sido um instrumento de Satanás, eu fui escravo do diabo por muitos e muitos anos, como macumbeiro, pai de santo, e bruxo e feiticeiro. E ainda estando eu ainda na macumba, no mundo de espiritismo, eu, como macumbeiro, pai de santo, bruxo e feiticeiro, pai de santo, bruxo e feiticeiro, e também quadrúpedes, escravo e cavalo de Satanás, ele montava em minhas costas
como se eu fosse um cavalo dele, quando que na verdade e também na realidade eu era mesmo um quadrúpede e um cavalo dele, que ele podia e ele montava a hora que ele bem quisesse. Então, como ele tinha poder e autoridade sobre a minha vida, ele então fazia o que ele bem queria comigo. Mas eu quero abrir outro parênteses aqui para te dizer que o diabo só tem poder e autoridade sobre a nossa vida somente quando nós estamos na presença dele, como macumbeiro, pai de santo, bruxo e feiticeiro. Porque a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré e aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida, aí então Satanás não tem mais poder nem mais autoridade sobre a nossa vida. Mas infelizmente eu mesmo ainda não tinha aceitado a Jesus Cristo de Nazaré como Salvador da minha vida. Irmãos, acredite, porque tudo isto que eu estou testemunhando neste testemunho hoje são fatos reais, verídicos e verdadeiros, porque aconteceu comigo mesmo. Satanás me usava como um instrumento dele neste mundo. Quando eu andava pelas ruas de Ribeirão Preto, que eu mesmo, quando encontrava algum animal morto nos locais de terrenos baldios, dentro da cidade, sendo eles o que fossem, como gatos, cachorros, coelhos, galinha e qualquer tipo de outros animais, todos eles em estado de decomposição. E quando digo em estado de decomposição, é porque todos os animais estavam todos podres, e estando eles cheios de tapurus. Irmãos, para quem não conhece, tapurus são bigatos. Então, sempre quando eu passava perto de alguns desses bichos mortos e em decomposição, e cheios desses tapurus, que são bigatos, como já disse, Satanás então descia e incorporava no meu corpo como cavalo dele e me levava até aquele animal, e sendo ele qual fosse, e me fazia comer aquele animal que já estava podre ou já estava entrando em estado de decomposição avançada. Irmãos, acredite, eu tinha que me alimentar com toda aquela carne podre fedendo. Eu quero abrir outro parênteses aqui para te dizer que isto é a vida de todos aqueles que estão no mundo e fazem pactos com o demônio, como eu fiz e vivi todos esses sofrimentos. Irmãos, e continuando ainda este testemunho, eu também quero te dizer que não foi só isso que o demônio fez comigo. E ainda como macumbeiro, pai de santo, bruxo e feiticeiro, em um certo dia apareceu um demônio da hierarquia satânica, e apareceu para mim e me disse que eu precisava e tinha que fazer também um pacto com ele. E o nome daquele demônio era Pombagira Rainha. E então eu quero te dizer que fui forçado e obrigado a fazer um pacto com aquele demônio Pombagira Rainha. E eu também quero te dizer que este demônio Pombagira Rainha só faz pacto com pai de santo, macumbeiro, bruxo e feiticeiro. Aí então está a explicação porque todos pai de santo, macumbeiro, bruxo e feiticeiro não pode se casar e muito menos ter relações sexuais com mulheres vivas. Todos eles que fazem pactos com este demônio têm que manter relações com mulheres mortas. Irmãos, isto é mesmo um caso muito difícil de se entender, mas como ele me convocou para fazer este pacto com ele, então eu fiz este pacto com ele. Então, como eu fiz este pacto com aquele demônio, então eu quero e vou te explicar como funciona isto. Irmãos, durante o dia, eu incorporado por este demônio Pombagira Rainha, ele me levava nos velórios e me colocava na beira de um caixão
de uma mulher que havia morrido e que ia ser enterrada naquele dia, e me fazia ver onde aquela mulher estava sendo enterrada. E aí então, depois de eu ter visto o túmulo e o número do túmulo em que aquela mulher tinha sido enterrada, ele então saía do meu corpo, e então eu ia embora para minha casa. Mas naquela mesma noite, quando eu me deitava para dormir, então à meia-noite em ponto, ele aparecia no meu quarto, e então me acordava e me dizia que eu tinha que me levantar e tinha que ir até o cemitério. Então eu me levantava e ia até o cemitério, e chegando lá, ele me dizia que eu tinha que desenterrar aquele corpo que estava enterrado naquele túmulo que estava ali, bem diante da minha frente. E por incrível que pareça, aquele túmulo era o mesmo túmulo que aquela moça havia sido enterrada, e o qual ele também havia me levado antes, durante o dia. Então ele mandava que eu violasse aqueles túmulos. Então eu, obedecendo aquele demônio, fiz tudo o que ele me pediu para fazer. E eu peguei uma chibanca e também uma pá, e comecei a cavar aquele túmulo com aquela chibanca, e com a pá eu tinha que tirar a terra. Depois estourei o lacre do caixão, e depois ele falou para mim assim: agora pega, tira o corpo dela de dentro do caixão, ponha ele em cima do túmulo, arranca a roupa dela e faz sexo com ela. Ela faz relação sexual com ela em cima do túmulo. Então, como eu já disse que eu era quadrúpedes e também cavalo de Satanás, então eu tinha e também era obrigado a obedecer a ordem daquele demônio, porque ele me obrigava a fazer aquilo. E assim foi só este túmulo, e assim não foi só este túmulo que ele me obrigou a violar para esse ato, mas sim muitos túmulos mesmo eu tinha e também era obrigado por ele a violar para cometer esse ato, porque todas as noites ele aparecia para mim, sempre à meia-noite em ponto, e me obrigava a cometer esse ato de atrocidade sexual com cadáveres de mulheres mortas que já morreram. E eu ia porque eu era escravo dele, de Satanás, do demônio. Irmãos, além de tudo isto, este mesmo demônio também usava o meu corpo de outra forma, também de outra maneira, muito diferente. Também ele também incorporava em mim com um espírito traveco, um espírito de travesti, porque durante 1 ano, 6 meses eu era homem, mas também durante os outros 6 meses do restante do ano eu também era mulher. Ou seja, enfim, eu era transformista. Durante cada 6 meses de cada ano, eu me transformava obrigatoriamente. De janeiro a junho do começo do ano, eu me transformava em traveco, em travesti, em uma mulher. Existe uma avenida na cidade de Ribeirão Preto que se chama Avenida Brasil, e é esta avenida ainda é existente até hoje. E de ponta a ponta desta avenida, os travestis faziam e ainda fazem pontos até hoje, das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã do outro dia seguinte. E era nesta avenida que durante os 6 meses do ano, de janeiro a junho, que eu também fazia pontos. Irmãos, o meu nome de guerra era Marcela. Marcela era o meu nome, Marcela. E de julho a dezembro do mesmo ano eu já era homem. Mas eu quero abrir outro parênteses aqui para te dizer, é que eu era homem, mas não podia, por ser homem, me relacionar com mulheres vivas. E é nesta época
aqui que eu era homem é que o diabo aparecia para mim na porta do meu quarto e me fazia relacionar somente com pessoas mortas, somente com mulheres vivas, porque eu não tinha escolha de vida, eu tinha que obedecer à voz de Satanás. E ainda num certo dia, quando fui mais uma vez preso, porque além de traficante, ladrão e assassino, eu também era assaltante de banco e também de carro forte. Tinha eu uma quadrilha de 20 componentes dos mais preparados para os assaltos a bancos e também a carros fortes. Mas como a palavra de Deus, ela tem de se cumprir, porque no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque quando sofri a queda, que até então o meu cérebro saiu do lugar, e ali então eu entrei em óbito, e então o anjo do Senhor desceu do céu e me levou então para o inferno. Mas na primeira vez ele me levou somente até o portão do inferno, mas ele me disse que o Senhor Deus havia permitido que ele me levasse somente até o portão do inferno, mas que eu ainda ia sofrer um arrebatamento lá na terra, e aí sim eu iria entrar ali dentro do inferno, porque eu iria sofrer um arrebatamento de 3 dias e 3 noites, e aí eu iria entrar no inferno e também no céu. Então está se cumprindo o arrebatamento, porque um certo dia eu estava em minha casa e comecei a passar mal. Então chamei a minha mãe e disse para ela que eu estava passando mal, mas eu estava passando muito mal mesmo. Então minha mãe, mais do que depressa, me levou para o hospital, e chegando lá os médicos me levaram numa maca para dentro do hospital, e lá dentro, chegando os médicos por mais uma vez, fizeram um monte de exames. Então ficamos eu e minha mãe e minha família esperando o resultado dos exames, e enquanto os exames não saíam, fiquei 15 dias internado. E então no dia seguinte, depois de ter sido feito os exames, então constatado HIV positivo, AIDS. Vou abrir outro parênteses aqui para te dizer que essa enfermidade, a AIDS, vou te dizer com todas as letras, porque esta doença que não tem cura é a ira de Deus. Depois então de 15 dias tive uma melhora e recebi alta e fui embora para minha casa. Mas passados então mais 30 dias depois, me deu pneumonia, que por mais uma vez me levou a óbito. Nesse meio tempo, minha mãe, quando soube que minha doença era HIV positivo, levou então outra vez o meu nome por mais uma vez na igreja, e por incrível que pareça, a igreja era a mesma que ela já tinha levado o meu nome em outra vez que eu já tinha sofrido o acidente na cabeça, quando o meu pai e o meu irmão já tinha quebrado a minha cabeça com o trilho de laje, e também mais 8 ajoelhadas, e Deus havia usado o pastor em profecia para falar com ela que eu não iria morrer, porque Deus tinha uma grande obra para realizar na minha vida. Mas quando a minha mãe foi novamente até ele, ela foi para dizer para ele que ela tinha descobrido que a enfermidade que eu tinha era HIV positivo, e que eu, por já estar fraco, muito fraco, eu só conseguia andar escorado na parede e dando pequenos e curtos passos, e que eu tinha pegado uma pneumonia e já havia falecido. Mas aí Deus, por mais uma vez, tomou a boca
daquele pastor com muita autoridade de Deus, e falou Deus assim na boca dele para ela, para minha mãe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e que tenho todo o poder nos céus e na terra, e debaixo da terra. Não temas, porque eu trabalho e estou tratando com ele, e cumprindo o que eu simplesmente já havia prometido para ele, que ele iria sofrer um arrebatamento de 3 dias e 3 noites. E eu velo pela minha palavra para cumprir. E para provar que eu velo pela minha palavra, eu, depois de 3 dias e 3 noites, eu vou trazê-lo de volta, porque esse arrebatamento é somente para que eu trate com ele e que eu mostre para ele um grande alerta para a humanidade de como é o inferno e também de como é o céu e de tudo o que nele há. Estava comigo lá e tratando comigo como ele havia dito. E também neste meio tempo, depois de ele ter me mostrado tudo no inferno, ele também me levou para o céu em sequência. E enquanto meu corpo estava lá morto, os médicos estavam conversando com os meus pais a respeito de me enterrar, porque eu já estava morto na geladeira, e também o legista querendo também me cortar, me abrir e cortar para poder tirar todos os órgãos do meu corpo, porque ele ainda não tinha recebido o laudo da minha morte. Mas quando o médico legista, quando então recebeu o laudo da minha morte, então ele viu que ele não podia mais tirar os órgãos do meu corpo, porque ele viu que o laudo do médico que eu estava morto com o vírus do HIV, da AIDS, e também positivo e comprovado, porque todos aqueles que morrem com qualquer doença como esta, que são contaminantes, eles então não tiram as vísceras de dentro do corpo. Eles então enterram com todas as vísceras no corpo. E quantas pessoas que morrem com enfermidades fatais e incuráveis, que não têm cura. Então é por isso que eles têm de enterrar com tudo dentro do corpo, porque eles não podem tirar, e eles também não podiam me enterrar, porque minha mãe já tinha ido na igreja e Deus já tinha usado o pastor para falar com ela em profecia, dizendo para ela que não era para ela deixar eles me enterrar, porque ele iria me trazer de volta. Então a profecia que Deus entregou para ela foi essa, assim, dizendo: filha, assim eu te digo, que não é para você deixar eles sepultar seu filho no sepulcro, porque eu te dei ele na terra para ser teu filho, porque foi eu quem pus ele no teu ventre para nascer, porque ele é meu filho também. Porque desde quando ele nasceu, Satanás, o adversário das almas, vem tentando ceifar a vida dele na terra, mas em todas as vezes eu tenho livrado ele da morte. E enquanto a minha mãe lutava com os médicos para não deixar eles me enterrar, no mesmo instante já estava se cumprindo a profecia de Deus que ele tinha falado, e ele então cumpriu com a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, e ele não mente, e que ele também havia falado de me levar ao inferno e também ao céu. Então, após o segundo óbito, eu vi novamente o anjo
que havia me transportado até o portão do inferno, o mesmo anjo que havia descido naquele dia, que me transportou até o portão do inferno, ele havia novamente ali descido para me transportar até agora para dentro do inferno. Então aquele mesmo anjo que havia me transportado até o portão do inferno, então o mesmo anjo me disse: aonde eu vou te levar, não temas. Aí eu só vi que depois de ouvir esta voz, eu só pude ver que entramos em uma dimensão escura novamente, muito escura mesmo, só trevas, e conforme íamos descendo, eu só conseguia ouvir os gritos das almas, em desesperos e em aflição, angústia e pedindo por socorro. E quando chegamos lá, aí sim eu pude ver porque tantos sofrimentos das almas e porque algumas estavam presas em cadeias e sendo queimadas pelo fogo. E eu vi com os meus olhos as almas sendo queimadas pelo fogo, e era por isso o motivo dos sofrimentos, dos desesperos, das dores. E também vi almas em desespero sendo queimadas em troncos e gritos, e eu vi também pessoas lá dentro do inferno sendo perfuradas com espetos de pontas muito grandes. Vi pessoas também sendo perfuradas com garfo muito grande de 3 pontas. E então, conforme o anjo ia entrando comigo, os demônios então iam entrando nas valas e nas gretas do inferno, ficando somente eu e o anjo, porque os demônios não suportam ver e olhar e sentir o poderio da glória de Deus na vida do anjo, ao qual designou Deus que me levasse até ali, e ele então até o inferno, que me levasse até o inferno. E conforme continuamos entrando, continuei vendo muitas almas se arrastando pelo chão, e muitas delas, quase todas sem pernas, sem braço, e se arrastando com o tronco do corpo no chão. Aí eu perguntei para o anjo o porquê que aquelas pessoas estavam daquele jeito, a sofrer. Então o anjo me disse: você está vendo estas pessoas aí? Essas pessoas aí são as pessoas que o demônio tranca a rua e o demônio Exu Caveira e o anjo da morte mataram lá na terra, de acidente de carro, moto e aviões. Vi também lá dentro do inferno mulheres com as vestes escandalosas, mulheres andando de acordo com as modas do mundo, de acordo com o que o mundo lança. Aí eu perguntei para o anjo por mais uma vez que monte de mulheres eram aquelas, e o anjo então por mais uma vez me disse que aquelas mulheres eram as mulheres crentes que andavam de acordo com as modas do mundo, com os lançamentos que as pombagiras lançam na terra, e elas estão entrando na moda. Vi muitas mulheres que estavam lá com as saias de bico. Saias de bico não são para as mulheres cristãs de dentro da igreja. Vi também muitas mulheres de mini saia, e também perguntei para o anjo, e o anjo me disse que aquelas mulheres também eram as mulheres cristãs que usam mini saia curtinhas. Vi também muitas mulheres com vestidos compridos, porém transparente. Vi também muitas mulheres com blusinhas curtas, mostrando o umbigo e a barriga, e também de alcinha e sem mangas. E vi também muitas mulheres dormindo de camisola, de baby doll, de topless e de tomara que caia, mulheres seminuas. E então perguntei para o anjo o que era aquilo, e o anjo me disse que aquelas mulheres que eu estava vendo eram as mulheres que estavam na presença de Deus, mulheres que tinham aceitado
a Jesus, mas elas estavam dormindo daquele jeito e também andando na rua mostrando o corpo com roupas transparentes e curtas. Então o anjo me disse que essas irmãs eram aquelas mulheres que eu estava vendo lá, porque elas vão todas para o inferno. Irmãos, há muita gente brincando com as coisas de Deus nesta terra e duvidando, mas as coisas do outro lado é muito séria, muito mais séria do que nós pensamos ou abrimos o nosso pensamento para entender, mas muito séria mesmo. Portanto, é que a Bíblia diz na carta de Paulo aos Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7: não erreis, seus devassos, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, tudo isto está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Pessoas então que dormem de qualquer jeito, pensando que não tem nada a ver, e também seminu. Irmãos, talvez na sua cabeça você pode estar pensando ou até mesmo falando: o que este pastor está falando? Mas, irmãos, acredite, porque infelizmente essas pessoas que dormem assim e andam mostrando o corpo, tanto mulheres como homens, também vão tudo para o inferno, perdendo o direito da salvação eterna para todo sempre. Irmãos, mais válido é obedecer do que sacrificar, e isso está também escrito na Bíblia Sagrada. Eu vi também no inferno homens e mulheres afeminados, homens com homens e mulheres com mulheres. Depois o anjo saiu comigo dali, e ali mesmo dentro ainda do inferno, e me mostrou muitas portas e muitas salas. Então, por mais uma vez, o anjo me disse assim para mim: agora eu vou te mostrar o que acontece por detrás destas portas. Então, ali dentro do inferno, o anjo me mostrou 20 portas e 20 salas, e ele me disse: agora eu vou te mostrar o que acontece dentro destas portas e dentro destas salas. Não temas, filho meu. Mas as portas estavam fechadas, mas o anjo tocou com o dedo na primeira porta, então se abriu. E quando a primeira porta se abriu, eu vi pessoas lá dentro praticando todo tipo de atrocidades, prostituições, lascívia, concupiscência e todos os desejos da carne. Então o anjo me disse que aquelas pessoas que estavam ali dentro eram aquelas mesmas pessoas que já tinham deixado o primeiro amor, e tudo para eles foi perdendo o sentido e a santidade, e eles então foram se deixando cair na vaidade, e tudo para eles já não tinha mais importância de nada. E então saíram da presença de Deus e então praticam tudo aquilo que eu vi ali. Mas eu infelizmente não posso relatar aqui tudo o que eu vi dentro daquela sala, quando a porta se abriu. Mas se você for um homem ou uma mulher de Deus, você vai saber tudo o que eu vi ali dentro daquela sala, quando aquelas portas se abriu. Então o anjo tocou com o dedo na segunda porta, e a segunda porta também se abriu. E quando ela se abriu, eu vi lá dentro daquela sala umas aparelhagens de primeiro mundo. Vi lá dentro muitas caixas de som,
enormes, e também vi muitas mesas de som de alta potência eletrônicas, e cada uma dessas caixas de som e cada uma dessas mesas de som de alta potência tocava uma música. Uma tocava sertanejo, a outra tocava música lenta, a outra tocava jazz, outra tocava lambada, outra tocava bolero, outra tocava break, outra tocava funk e outra tocava rap. Vi também até mesmo outras músicas evangélicas em ritmos de sertanejo, em ritmos de funk, de rap, lambada, em ritmos de muitas músicas mundânicas do mundo. Mas vi também lá dentro daquela sala uma multidão de pessoas que estavam dançando aí. Eu perguntei para o anjo o que era e o que significava aquilo. Aquelas pessoas, porque elas estavam dançando ali dentro daquela sala. Então o anjo me disse que aquelas pessoas que estavam ali dentro dançando são pessoas que estão na presença de Deus, mas não conseguem somente ouvir as músicas, mas também muitos querem dançar, porque o mundo grava as músicas evangélicas com efeito, no efeito do mundo. E por serem músicas evangélicas em ritmo de música do mundo, então os crentes entram no ritmo do diabo. Irmãos, temos que tomar cuidado, muito cuidado com o diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo, e nem Deus brinca também de ser Deus. Mas infelizmente o diabo está pegando e enganando muita gente, porque muitos estão perdendo a visão espiritual e também o discernimento do Espírito Santo.